Bem-vindos ao Pode Mais, o seu podcast de acolhimento ao amadurecimento. Aqui a gente fala de felicidade, a gente fala de perrengue, a gente fala de cura, a gente fala de dores, de amores. E hoje o meu entrevistado, ele é PhD em meditação, professor doutor em comunicação e semiótica. Ele tem dedicado a vida em estudar e compartilhar conhecimento. O corpo fala e a mente cura. Com ele a gente aprende que não se trata de entender as nossas limitações, e sim ultrapassar os nossos limites, para que possamos conquistar legitimamente tudo o que desejamos. Aliás, hoje, para mim, é uma grande conquista, porque eu sonhei com esse momento. Eu pedi muito para o universo que acontecesse. E ele está aqui em carne e osso. Américo Barbosa, professor Américo Barbosa, que prazer. Uma grande honra, Mara, estar aqui com você. Bem, a gente já conversou de tantas coisas que eu acho que eu vou começar perguntando, eu vou fazer aquela pergunta que não quer calar. Todo mundo sabe que meditação é bom. Sim. É bom para a pressão, é bom para o corpo, é bom para a alma, cura um monte de doenças, equilibra a ansiedade, tira de depressão. Mas parece que é tão difícil fazer meditação porque a gente precisa de tanto preparo, precisa de silêncio, precisa de um lugar, precisa estar sentado, coluna ereta, a cabeça tem que estar quieta, tem que estar desligada. É tanta informação, daí a gente põe a meditação guiada, daí toca o telefone, alguém bate na porta. Mas você vem com essa possibilidade de mãos felizes, que é uma forma de meditar em qualquer lugar, inclusive no meio do caos. É isso? É isso, exatamente isso. Eu meditei muito tempo em lugares calmos, tranquilos, na floresta, no bosque. Mas a vida não é mais assim. É hora de sair das cavernas e descobrir que a verdadeira caverna está dentro de você. E significa que você pode entrar em estados de meditação quando necessário. Como? Através das mãos, você induz esses estados de maneira mais fácil. Por quê? Porque você não precisa usar a mente. A dificuldade para meditar é que a maioria das escolas, e eu passei por quase todas elas, ensinam você a olhar para um ponto, concentre-se, esvazie a mente. É muito difícil fazer isso. E cada dia é mais difícil, porque o mundo hoje, ele está totalmente tumultuado. Então, assim, você agora, na nossa cabeça, está passando, por exemplo, todas as TVs que estão ligadas, todas as rádios que estão ligadas. Você já imaginou? Esse nosso ambiente, ele está lotado de ondas, cada uma com a finalidade, atravessando nossa mente. Uhum. Então, como é que você fica no meio disso? Antigamente, você não tinha tanta informação, e você não tinha esses bombardeios. Esses bombardeios têm, assim, digamos assim, os naturais e tem os induzidos. Uhum. Há um propósito, infelizmente, do outro lado da força, que cada segundo envia uma informação dizendo para você o seguinte: você não pode, você não consegue, não vai dar certo, toda hora. E aí você embarca nisso ou não. Aí é uma decisão de cada um de nós. Porém, quando você vai para a meditação, isso tudo continua importunando a sua vida. Você está sendo bombardeado o tempo todo. Por coisas que a gente vê e por coisas que a gente não vê. Intuitivamente, quando as pessoas, em qualquer caminho religioso ou filosófico, elas, quando vão falar, agora eu vou fazer uma oração, junta as mãos. Junta as mãos. Só que quando a gente junta as mãos, cada dedo nosso tem 14.400 funções. É como se ele tivesse 14.400 terminais nervosos. Então veja você, em todos os caminhos religiosos, quando a pessoa faz assim ou assim, não importa, ela está conectando 144 mil. Esse é o número que está no Apocalipse, inclusive, 144 mil. Então, intuitivamente, a pessoa tende a juntar as mãos. Tende a juntar as mãos, né? Hoje a ciência descobriu que na ponta dos dedos existem elétrons livres. Uau! Então aqui tem um monte de elétrons. Quando você junta dois dedos, você está criando uma informação, uma ordem de comando que vai até o seu sistema nervoso central, e mais do que isso. Então aqui seria a primeira conexão, seria fisioneural. Tá? Então você vai estimular os neurotransmissores, toda a parte médica, fisiológica, mas o mais importante, você vai
penetrar nas 4 camadas do seu ser, que é a camada física, certo? A camada mental, a camada emocional e a camada etérica ou espiritual. Então nós temos essas 4 dimensões que no Oriente você chama de 4 corpos. Mas que o Jung e o Freud também falaram que eram 4 dimensões, ou seja, 4 consciências, né? E quando você faz essas conexões com as mãos, como é que elas vieram? Elas vieram por inspiração. Principalmente aqueles que meditavam na Índia, principalmente no sul da Índia, os rishis, que eram homens santos, que alcançaram grande espiritualidade, assim como todos os Budas, eles receberam, por inspiração, agrupamentos de dedos. Tá? Então, assim, o que mais se conhece é esse, por exemplo. A maioria das pessoas que vai meditar já faz assim. Só que você fazer assim tem um efeito, claro. Qual é? O efeito é o seguinte, concentração. Concentração. Primeira coisa, concentração. Aqui é como se eu estivesse fechando. Isso aí. Tudo. Então, assim, aqui você vai fazer concentração. Tá. O que ocorre fisiologicamente? Quando você faz esta posição, estimula um nervo que nós temos aqui, o nervo frênico. Esse nervo desce até o diafragma. E aí você começa a mudar a sua respiração. A meditação, a vida, é só uma coisa, respirar. Então, você sabe qual é o animal que vive mais? Mara, qual é o animal que vive mais tempo? Não sei, baleia? Não, é a tartaruga. É verdade. É verdade. E por que ela dura mais? Porque ela tem uma São respiração... centenárias, né? Duram mais de 100 anos. 500 anos. Ela sabe respirar uma respiração que dá longevidade, autocura. Eu tenho um curso que veio por inspiração, que é os mudras, ou seja, esses gestos dos animais. Porque quando você faz o gesto, ele tem o poder, acredite você ou não, ele vai estimular, vai fazer esse trabalho todo. Se você intencionar, aumenta o poder. Mas se você não intencionar, se você não acreditar, vai funcionar do mesmo jeito. Eu já passei para as pessoas que uma vez foi engraçado que eu estava vindo de Santos para São Paulo, e aí eu estava com um amigo no carro, e ele falou, nossa, entupiu meu ouvido. Eu falei, faz isso aqui, ó, com esses 2 dedos e tal. Falei, faz. Não custa. Faz, não custa. Aí desentupiu. Aí ele falou assim, isso aí foi coincidência. Eu falei, não fale assim, não fala isso pra você. Aí dali 1 minuto ele entupiu de novo. Eu falei, olha só, vendo? E agora? O que você vai fazer? Eu falei, você vai segurar os dedos ou não vai? Ele falou, não, vou segurar. Foi muito engraçado. Então, assim, independentemente da sua vontade, você está entrando num campo fisiológico, imediato, fisioneural. Você vai estimular ordens de comando dentro de você. Tá? Então, assim, é importantíssimo, porque você pode corrigir uma série de coisas fisiológicas, mas, acima de tudo, o mais importante é você acessar os seus níveis de alma. Porque tudo começa lá em cima, no seu quarto, na sua 4ª dimensão. A prosperidade ou a pobreza começam lá na parte espiritual. Aí desce do etérico, vai para o mental, vai para o emocional, chega no físico. Então, quando chega uma doença, eu não chamo de doença, eu chamo de projetos. Tá? Tá. A minha formação terapêutica, a gente chama toda doença de projeto, porque ela não é ainda a obra, perceba bem, ela é um projeto. Você pode deixar que ela se transforme numa obra final, ou não. Ou pode modificar. Então, ela é um projeto. Você está com um projeto de tal patologia, aí você vai ficar nesse projeto de tal patologia. Os dedos, quando você... recentemente, o meu filho, um dos meus filhos, ia fazer uma live lá nos Estados Unidos, e por acaso a gente estava conversando, ele falou, pai, eu estou com coriza e tosse, e eu vou entrar na live daqui a 10 minutos. Falei, poxa, então faz o seguinte... Ele falou, lá vem você com seus dedinhos. Eu falei, faça para ver, né? E aí, ó, tosse e coriza. Você sentiu uma tosse e coriza? Você faz, a gente chama isso aqui, sabe do quê? De abelha. Dá uma olhada. Isso, Mara, tá vendo? Aqui as 2 mãos, tem que fazer com as 2 mãos. Se você passar por um quadro desse, assim, tosse e coriza, é impressionante. Em 5 minutos, ó, parece, tá vendo como parece uma abelha? Parece uma abelha, as anteninhas aqui, tá vendo? Ela manda uma ordem de comando para o sistema nervoso central, ele vai fazer uma série de coisas fisiológicas, né? E você para de tossir. E para a coriza, né? Aí ele falou assim, caramba, funcionou.
Foi uma coisa uma vez muito engraçada. Olha como o corpo fala e a mente cura. É claro, e porque você está trabalhando as 4 dimensões. Então, assim, você está entrando na parte espiritual nessa hora, não é só o físico, né? Porque você está com coriza. Por quê? Porque você está começando a desenvolver uma gripe. Sabe por quê? Porque alguém magoou você. Uma fração de segundos. Aí você passou a algum lugar, alguém falou uma coisa que magoou você. O que é a mágoa? São as más águas. Você está pondo águas ruins dentro de você. Mas, naquela hora, por uma fração de milionésimo de segundo, você se sentiu abandonado. Como alguém me magoou, me fala essa coisa para mim. Você se sente o quê? Sozinho. Como eu deixei isso acontecer? Você se sente sozinho. Aí sabe o que o corpo faz? Ele vai entupir você. Não é? Entupir, vai ficar gripado. Para quê? Para você fale para dentro com você mesmo. Como o corpo é inteligente. É loucura. Aí você começa a falar com você. Então, primeira coisa, quando você, para meditar, você precisa ser um bom observador de você só. O que eu estou sentindo? Autoconhecimento. O que eu estou sentindo? Então, se você, no começo de todos os quadros patológicos, você sentir, você fizer alguma coisa, você vai, no mínimo, reduzir muito o efeito daquilo que acontece. Por exemplo, da gripe. No vírus que nós tivemos aí, quanta gente saiu do hospital fazendo um exercício de imunidade, para aumentar a imunidade. E saíram do hospital, né? Saíram do hospital, do coronavírus, você vê. Então, assim, é muito sério. Então, o que acontece? Quando você está sentindo, você só tem que fazer uma coisa, sentir pulsar. Então, quando você fez, faça de novo, Mara. Agora fecha os olhos. Sinta pulsar os dedos, ou esquentar, mas sinta o que está acontecendo com os dedos, ó. Pulsa. Pulsa. Então, você só tem que ficar sentindo pulsar, mais nada. E você tem que ficar pelo menos 4 minutos. Esse é o exercício. Esse é o exercício. Isso já por que ele vai funcionar? Porque você está entrando no estado de meditação. Simples Sempre assim. que eu buscar algum gesto com as mãos, você vai seja entrar... a união das mãos, Sim. pode ser o da abelha. Se você, por exemplo, vamos dizer que ninguém nos ouviu aqui, e eu vou fazer uma oração, e vai mecanicamente fazer a oração como se fosse um robô, não acontece nada. Não acontece nada. Então ela precisa sentir o que está sentindo. Agora, se você juntar as mãos e sentir pulsar, você começa a mudar a sua respiração, imediatamente começa a mudar, e você entra num estado, você sai do beta, das ondas beta, e começa a entrar em alfa, e talvez até chegue em teta, que é outro estado mental que você entra. Mas você vai entrar no estado meditativo. Esse estado é um estado que traz uma paz interna para que as funções se harmonizem. E essa união de mãos, mesmo que eu esteja no olho do furacão, aconteceu uma coisa lá, aquilo me estressou, seja no trabalho, seja em casa, no trânsito, numa reunião, eu posso unir as mãos de forma discreta. Isso, e ali eu me entrego a um estado de espírito. Só sentir. Onde eu busco nada. Você não precisa equilíbrio. Fazer nada a não ser sentir o que você está sentindo. Mais nada. Isso é fisiológico, então é fácil. A única coisa que você não pode fazer é cruzar as pernas. Porque se cruzar as pernas, os circuitos, dá um curto-circuito. Para de funcionar. É a única coisa que você não pode fazer. Pés no chão e mãos juntas. Aonde quer que você esteja. Você deve ter um monte de gente que assiste o seu podcast que pratica yoga. Sim. Ela vai dizer, mas eu faço o Padma, né? O completo. Aí tem toda uma mudança. Eu comecei a praticar meditação e yoga com 8 anos de idade. Muito bem. Por conta de uma vizinha. A gente vai contar essa história aqui. Então, o que acontece? Quando eu praticava lá, então eu fazia o Padma, que é o lótus, a posição de lótus completa. Você cruza as pernas e fica com as palmas dos pés para cima. Mas você cruza totalmente. O que ocorre? Fica um circuito só para você. Desculpem todos que praticam. É uma posição egoísta. A energia fica só com você. Quando você descruza e só sobrepõe as pernas, é o chamado meio lótus ou meio Padma, aí você está recebendo energia para você e contribuindo também, emanando. Aí muda tudo. Então hoje, essa é a frase, é tempo de sair das cavernas, não tem mais sentido para você evoluir se você não levar a gente junto evoluindo. Não pode ser só para um, né? Ou só para si. Essa frase que você disse aqui, quando a gente estava conversando,
que é uma frase bíblica, né? Então Jesus diz: acerca das minhas mãos, dai-me ordens. Foi Deus, né? Foi Deus. Foi Deus que falou isso em Mateus. Então, ele já está dando uma pista da importância energética das mãos e dos dedos, né? Que a gente tem que dar comandos, tem que aproveitar. Jesus, quando ia curar uma multidão, se você pegar as pinturas ortodoxas lá da Rússia, da Polônia, você vai ver que em todos os quadros que eles retratam Jesus, eles foram inspirados, e cada quadro eles puseram Jesus com uma posição de dedos. Verdade. Tá? Então... Tem o da oração, tem o da bênção. Mas ele faz vários, assim. E cada um deles tem uma função. Então, quando ele ia para uma multidão, ele já criava um campo. Por quê? Então, Deus disse: acerca das minhas mãos, dai-me ordens. Para a gente fazer isso? Então, quando você está fazendo as conexões, ou quando você faz uma oração, você precisa comandar a oração. Então, as energias de Deus precisam ser comandadas por nós. Por um motivo simples. Deus deu livre-arbítrio. Então, às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas quando eu falo assim, você tem que chamar o anjo e pedir o que você quer. Não, mas ele sabe o que eu quero. Não, ele sabe, mas ele não pode agir. Você precisa falar com ele. Ele não pode agir, porque a lei do livre-arbítrio impede a interferência. Então você tem que pedir. E em vários caminhos religiosos, as pessoas não pedem. Acham que faz uma oração geral, né? E aí perde-se a oportunidade de dar o comando. Então, esta frase de Deus significa o seguinte: no fundo, é que sempre as traduções ficam muito, muito deturpadas. Acerca das minhas energias, dai-me ordens. Quem são as energias dele? As energias angelicais, por exemplo, os anjos são aqueles que emitem os elétrons de Deus. Elétrons. Então, se você chamar um anjo aqui, vai estar no ambiente, você só não está vendo, mas os elétrons divinos estão aí. E é assim, as pessoas falam assim: eu estou com um problema de prosperidade. Tá, vá num lugar próspero. Então, vou ensinar para você o que você vai fazer com as mãos. As mãos falam. Cada dedo tem harmoniza uma emoção. Cada dedo harmoniza uma emoção. Então, depois nós podemos ver cada um deles. As mãos, então, elas falam, elas têm voz. A gente só precisa aprender a ouvi-la. Tá. Quando você faz um mantra, o mantra tem gestos. As mãos vão até o ponto onde elas precisam. Quando você vê aqueles, por exemplo, Shiva, Kali, as representações na Índia, por exemplo, sempre mostram os seres de luz cheios de braços, já viu isso? Uhum. Por quê? Eles têm aqueles 8 braços, 16? Não. Lógico que não, mas significa que ele toca a realidade em todos os pontos. Entendeu? Ou seja, o que ele fala é como braços que vão até onde ele fala. Ele toca a vida, toca a realidade, né? E por isso que os nossos gestos têm voz e a nossa voz tem gestos, né? As duas coisas se coadunam. Então, quando você faz um mantra, uma oração forte, e você faz acoplado com um gesto sagrado, multiplica muito o resultado. Muito o resultado. Então, as pessoas falam assim, eu falo, então faça isso, tal, faça o mantra, e vá para lugares prósperos. Lugar próspero não é banco. O banco tira seu dinheiro. Você tem que ir num lugar próspero, né? Porque um lugar próspero que tenha generosidade, sabe? Eu vou muito num posto de gasolina, que é uma loja de conveniência, é a maior do Brasil. E eles são muito generosos. Entendeu? É um negócio maluco. Ele é um posto de gasolina que deve ter mais de 120 funcionários. Imagina uma loucura dessa. É fantástico, é uma prosperidade incrível. Quando é um lugar próspero, o que acontece? As principais pessoas daquele lugar, elas impregnaram. Aqui, por exemplo, você está aqui nesse estúdio. Está cheio de partículas subatômicas aqui dentro. Uhum. Cheio de partículas aqui, que a gente não vê. Cada pessoa que vem aqui, né? As pessoas que costumam vir aqui, o que acontece? Se elas entrarem tristes aqui dentro, elas vão impregnar essas partículas de tristeza. Uhum. Porque a gente não tem ideia, mas quando, por exemplo, se eu vou servir para você um copo com água, eu falo, Mara, pega esse copo. Olha, a sua água.
eu não estou servindo só água, eu estou servindo água com a emanação dos meus dedos. O que eu estou sentindo aqui? Alegria? Eu vou servir para você água com alegria. Se eu estou triste, eu estou servindo para você água com tristeza. E vai por aí afora todos os outros sentimentos. Nós temos uma responsabilidade muito além do que a gente imagina. Meu sonho é treinar hospitais. Sabe como? Cada pessoa que entrar no quarto do paciente, quem vai lavar o chão, quem vai colocar o soro, tem que entrar dizendo assim: nossa, essa pessoa está sendo curada. Essa pessoa está melhorando cada vez mais. Porque se ela entrar com o pensamento, ixi, daqui a pouco ela vai embora, a pressa. As energias, elas têm continuidade. Você não... Tem muito eu poder, senti né? amor. Vai ficar aqui no meu corpo? Não, ela emana. Tem e poder. ela encontra quem também tem uma sementezinha de amor. Eu estou sentindo um pouquinho só de amor, aí vem o amor, aumenta aquele amor. É a multiplicação dos pães. Veja que lição fantástica que Jesus deu. Ele não pegou o cesto e fez uma multiplicação, fez pães aparecerem, não. Lá dentro tinha um pão. E por isso que tinha um pão que ele pôde multiplicar o pão. Se não tivesse nada, não se multiplica nada. Então você tem que dar... Ah, mas eu estou muito triste. E o que você quer? Alegria? Tá, então desenvolve um pouquinho da alegria, 1 milímetro da alegria. Faz alguma coisa, né? Escuta uma música, dá uma dançadinha, conversa com alguém que te faz bem, busca. Como você vai atrair energias semelhantes se você não tiver nada semelhante? Não tem como. Vamos falar da prosperidade que eu gostei. Eu tenho que ir para um lugar próspero. Vamos supor que para mim um lugar próspero seja uma livraria, porque eu gosto muito de livros, ou um lugar próspero seja uma joalheria, porque tem muitos brilhantes, ou um lugar próspero seja uma concessionária de carro, enfim, cada um com seu cada um, né, com seu afim. O importante é que haja um espírito além da coisa em si. Ou seja, eu vou num lugar que vende um copo de água pelo preço de um copo d'água. Isso não é prosperidade. Eu posso até vender muitos. Mas se eu entrego para você mais do que você me paga, esse lugar que eu falei... a gentileza, a generosidade, os pratos são todos grandes. É um posto de gasolina que você come... Tem salmão grelhado. Nossa, eu acho que a gente tem que fazer propaganda desse posto de gasolina urgente, que eu quero ir lá já conhecer esse pessoal todo. O Ricardo é uma pessoa fantástica, que é o dono lá, né? E assim... E por isso que ele é próspero, porque há uma generosidade, percebe? Porque vai além do material, isso né? Isso aí. Uma vez uma pessoa veio falar comigo e falou assim: Américo, eu preciso mudar de emprego. Eu falei, bacana, por quê? Porque eu detesto o que eu faço lá no meu trabalho. Eu falei, então você não vai arrumar emprego. Ó, deixa eu contar uma coisa para você. Se você detesta o seu trabalho, você só vai atrair trabalhos que você vai detestar. Simples assim. Então comece a amar seu trabalho. Ame, faça mais do que você recebe. Aí você vai encontrar emprego rapidamente. E bom, hein? Agora, se você continuar recebendo o seu salário e dizendo isso aqui é só coisas ruins que você vai falar, cada vez você vai entrar numa situação pior. Não há lugar que exista. Não há lugar. Você precisa atrair coisas semelhantes. Às vezes eu conto aquela história você deve conhecer, da nora, que ela não conseguia conviver com a sogra, mas nada, batiam toda hora, um negócio assim horrível, a ponto dela odiar a sogra. Ela procurou um mago lá na cidade e falou assim: olha, eu queria um veneno para matar minha sogra, eu não aguento mais minha sogra, não aguento mais. Ele falou: tá bom, eu vou dar para você um veneno, só que assim, ó, vou dar um veneno para você ir dando em gotas para ela, tá? Porque se você der o veneno, ela morrer imediatamente, vão culpar você. Todo mundo sabe que você odeia a sua sogra, ok? Então você vai fazer o seguinte: todo dia você vai pingar uma gotinha só desse veneno, tá? E você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que começar a mostrar que você gosta dela, sabe? Para que ninguém vá culpar você. Ah, beleza. Dali 3 meses ela volta no mago. Ela fala assim: olha, o que eu faço para anular o veneno? Ele falou: por quê? Não, porque a minha sogra é maravilhosa, sabe? É maravilhosa. Ele falou assim: não se preocupe, eu dei água para você. Eu queria que você entendesse que na hora que você desse amor para ela, ela ia começar a dar amor para você.
Olha aí, você que tem sogra, professor Américo, trazendo uma solução para esse relacionamento complicadíssimo. O professor Américo resolve tudo aqui. Vamos falar dessa harmonia dos dedos, porque eu queria que você falasse da prosperidade assim. Se eu estou num lugar próspero, isso. E daí eu faço o quê? Então, quando você respirar, você tem que aspirar a prosperidade. Como se aquilo estivesse entrando dentro de mim. Isso, você... Nossa, sabe que coisa linda que é essa prosperidade. Respira aqui. aquela coisa então boa. A gente tem que aspirar a prosperidade. Você quer saúde, vai num lugar saudável. Você percebe? É porque você aí cria o semelhante. Eu contei essa história da sogra. Mais do mesmo. Claro. No momento que ela deu amor, ela atraiu a semelhança para ela. Se ela não fizer, se ela continuasse com ódio, cada vez ficaria pior. Ela não resolveria jamais a situação, né? Então a gente precisa entender que se a gente quer a energia de Deus em nós, a gente tem que imitar Deus. Sabe, imitar Deus. Deus é alegre, sempre, o tempo todo, independente. É generoso. Tolerante. E por aí afora. Amoroso. E quando nós temos 10 dedos, nos foi dada a condição de nós harmonizarmos os nossos sentimentos. A partir deles, né? Então, por isso que o 10 é o número de Deus. E cada dedo tem uma emoção. Vamos lá, o polegar. Qual é a emoção do polegar? Então, é para você harmonizar a preocupação. Estou lá numa reunião perrengada, as coisas estão não sei o quê, eu posso segurar o dedão e começo a pensar que vai resolver tudo, a reunião vai ser ótima, o que for tomado de solução, de decisão é o melhor caminho. E aí você evita, porque a preocupação, ela causa o quê? Gastrites sérias, né? E é uma das piores, assim, os mais rápidos efeitos no seu corpo é a preocupação. Tá? Porque quando você se preocupa, você sai do tempo. Ou você está no passado, tal coisa vai me prejudicar. Ou você está pensando, eu pago a conta amanhã. Então, você está no passado, você está no futuro. E aí você perde o presente. A preocupação, ela deriva dessa falta de você estar com você mesmo no presente. Quando você está com você no presente, ela desaparece, porque ela não tem mais lógica. Existe uma lógica do lado, tá? Por isso que eu falei para você do exemplo da mulher grávida. A mulher grávida que passa muita preocupação, a criança vai nascer chupando esse dedo. Ela é uma demonstração clara do universo, de Deus, de que essa é uma das soluções. Esse dedo é interessante. Por exemplo, quem tem poder, geralmente, acha que tem poder, porque, na verdade, quem tem poder não precisa demonstrar. Quem demonstra, na verdade, não tem poder. Está com poder temporário, né? Mas as pessoas querem impor medo para você, o que elas fazem? Mara, você vai fazer porque eu quero. Então esse é o dedo do medo. E aí onde é que fica o medo? Se você está numa situação de medo, pânico, segura esse dedo. Passa a cola nele. Segura o indicador. E segura o indicador. Não precisa apertar, né? É só segurar. Não, só segurar e sentir o pulsar. Tem que sentir o que você está sentindo, tá? Só isso. Veja só, esse dedo está ligado a quê? A bexiga e aos rins. Porque quando a gente sente medo, a gente vai nas calças. A gente solta as águas da bexiga e dos rins. Então veja como é importante você... Então, quando eu falei, se observe constantemente, sentiu medo, veja bem, é normal sentir medo, sentir raiva, todos os sentimentos. Porém, se você quer ser uma pessoa que está subindo a montanha do seu ser, como eu chamo de alpinista da luz, você corrigir rápido. Então é assim, todos erram, mas os alpinistas da luz corrigem bem. Todos nós erramos, mas vamos corrigir. Então, sentiu medo, já segura o dedo. Para não deixar esse medo se avolumar dentro de você, porque aí começa a causar problemas nos rins e na bexiga. Você não tem a menor dúvida disso, né? Outra é muito fácil. A gente sabe pelo trânsito, né? Esse dedo no trânsito o pessoal usa muito, porque está com raiva. Fica com raiva de você, porque alguém fechou alguém, alguma coisa assim. O dedo do meio. É o dedo da raiva. Dedo da raiva. E se você sentiu raiva não tratar, você vai ter problemas no fígado. É no fígado que fica a raiva. E vai afetar a sua vista. Com certeza você deve lembrar das pessoas dizerem assim, ficou cego de raiva. E hoje, fisiologicamente, a gente sabe que as toxinas do fígado afetam a nossa visão. Ficou com raiva? Segura esse dedo. Segura o dedo, segura a boca, segura o pensamento. Bom, aí nós vamos para esse dedo aqui.
Por que a gente põe aliança nesse dedo? É o dedo Do da casamento. aliança. Porque, na verdade, seria assim, você vai buscar um parceiro, uma parceira para sua vida, para acabar com a tristeza. Os dois juntos é para trabalhar um estado de alegria. Pegar os momentos de tristeza e transformar em alegria. Então, esse dedo é o dedo que você harmoniza a tristeza. Se estiver triste, segura. Então, é o dedo da aliança. E tem uma relação direta com o pulmão. Porque, assim, você não consegue ficar depressiva. Ai, Mara, que coisa boa hoje o dia. Você está depressiva? Assim não. E quando você faz assim, o que você fez? Você abriu os pulmões. Abriu totalmente os pulmões. Quando a gente está deprimida, quando você a gente está fechado. Deprimida, ou com medo, ou com assim, Encolhida. você vai se encolhendo. Aí você comprime os pulmões. E aí você recebe menos hálito sagrado divino. E aí você vai entrando na escuridão. Né? Esse é o ponto-chave. Então, tristeza, segura esse dedo. Senão você vai ter problemas com os pulmões. Eles vão ficar frágeis. E aí qualquer situação... A gente... estressado, o que você faz? O estado de estresse que hoje a maioria das pessoas vivem, né? Você respira só 1/3 do pulmão. Nós temos um pulmão que tem 3/3, né? Só a parte de cima. Então, nos outros 2/3 ficam os vírus, as bactérias, os fungos, tudo lá. Você não renova o ar. Agora, quando você está bem, respira fundo. É verdade. Aí você renova o ciclo todo dos pulmões. Aí você fica outra pessoa. Não é verdade? Os faraós, eles faziam esse exercício aqui e pediam para serem colocados nos sarcófagos dessa maneira, né? Por quê? Porque aqui, ó, coloca aí, abaixo desse ossinho que é chamado a saboneteira, abaixa um pouquinho só. Fecha os olhos. Sinta pulsar. Aqui é chamada a porta do céu, porque aqui você acessa a energia divina, abre os pulmões e você vai dentro de você cuidar da sua criança interior, que é a sua alma. Então, às vezes, nessa posição mesmo, nessa pode fazer isso mesmo. sentada. Sentada, sempre. dormindo. Às vezes eu vou dormir um dia muito tumultuado, eu já faço essa postura aqui. Abre o pulmão. Se você tiver com uma patologia, um projeto de pulmão, faça. Mas, acima de tudo, esse gesto, ele entra com as energias aqui dentro. Nossa, eu podia ficar assim o fim do dia. É uma delícia. Isso aqui é uma delícia. E aqui você faz, sabe o quê? Você perdoa o seu maior inimigo. Você. Você se perdoa. E é fundamental hoje você zerar as culpas que você coloca em você. Porque as culpas ocupam muito espaço no seu coração. Gente, eu poderia ficar nessa posição assim. Façam. Isso aqui vale por uma terapia da criança interior. Você cuida da sua criança interior fazendo isso. Você, né? Se abraça, se acolhe. Você se abraça, se acolhe. E os egípcios, eles sabiam disso, como era importante você acessar esse estado com a sua criança interior, porque é a sua essência. A sua criatividade está aqui dentro. Entende? Então, se você não vê as coisas com criatividade, você só vê os problemas. Uhum. Porque a criatividade diz, há uma solução. Espera aí que tem uma solução, vai chegar. Né? Então, se a criança ficar raivosa, a sua criança interior interna ficar raivosa, xinga todo mundo, chuta todo mundo e não resolve nada. E, acima de tudo, você se auto-chuta. Por isso que você não se perdoa, né? Esse é o pior de todos os chutes, né? Esse é o pior de todos os chutes. E o minguinho, o dedo? Então, o dedo mínimo, eu falo que o dedo mínimo é o máximo. O dedo mínimo é o máximo. Tá? Qual é a emoção dele? É a sua identidade. A sua identidade mais interna. É aquele estado em que, por exemplo, o palhaço, ele está lá no circo, fazendo todo mundo rir, e ele veio do enterro de um familiar dele. Então ele está muito triste por dentro e está por fora. Então, quando a gente vive esse estado de a gente estar mostrando uma coisa que a gente não é, esse dedo nos ajuda a nós nos reajustarmos com a nossa identidade interior. Sabe? É importantíssimo. Às vezes você fala, bom, não estou muito bem comigo. Então, segura esse dedinho aqui. Esse dedo, o dedo mínimo é interessante, que por aqui entram as energias do coração.
Então você vai tratar o seu coração aqui. E as energias do coração, quando você sente amor pelas pessoas onde você trabalha, onde você vive, quando acontece alguma coisa, sai por esse dedo. E por isso que esse dedo ele tem uma ligação fisiológica com o coração. Esses dois dedos têm uma ligação muito forte com o coração. Você precisa tirar a raiva para você exalar amor. Com raiva você não consegue realmente sentir amor, né? Por ninguém. Ele é bloqueado totalmente, né? Quando você fala do poder... Mas tem um sexto dedo. Qual? Tem um sexto dedo. O sexto dedo é quando você coloca o polegar aqui no meio. Existe aqui uma conexão. Fecha os olhos. Sinta pulsar. Ele pulsa bastante. Aqui você faz uma conexão com fogo sagrado. Aumenta a sua intuição. E leva você a um estado superior. Você vai sentir em algum chakra uma reverberação. Depois que você sentiu pulsar, aí você pode, você pode envolver a mão aqui, tá? Existe uma tribo no Tibete que as pessoas sempre recebem você assim, e elas estão fazendo esta conexão para receber você num estado superior de consciência. É uma grande hospitalidade à luz, sabe? Estão recebendo as pessoas com uma luz maior. Você está se dando mais para quem você está generosamente recebendo. Esses teus ensinamentos todos, eu ia falar do dedo do coração. Tudo que você vem estudando, que você vem compartilhando de conhecimento. Você começa a meditar com 8 anos por conta de uma vizinha que foi uma sorte, um encontro, um resgate talvez, né? Em algum outro momento, assim como eu também acredito que eu seja um resgate. Você é um resgate na minha vida e provavelmente eu na sua. Nós já tivemos um outro momento juntos e hoje tem um resgate. Tudo isso a gente precisa acreditar. Você estudou muito para conseguir comprovar, porque é impressionante, né? A gente precisa estar sempre embasado cientificamente, a gente precisa trazer, né, como jornalista, você traz estatísticas, você traz números, você pesquisa, que é para você conseguir ser ouvido e alguém acreditar. Só falar não basta, só ter experiência não basta. É preciso vivenciá-la, estudar e compartilhar esse conhecimento. Você fez muito isso nesses anos todos. Nesse tempo de compartilhar conhecimento, você deve ter já curado, deve ter histórias fantásticas para contar. E eu queria contar a minha. Poxa, grande honra. Porque eu acho que eu não conheci o professor Américo por acaso. Eu estava numa madrugada muito angustiada por conta de um problema pessoal. E daí eu vejo o professor Américo, não lembro se foi no Inteligência, foi em algum podcast muito bom. 5 estrelas, como o Pode Mais, que agora ganhou 5 estrelas. Vejam só, estamos aqui com 5 estrelas. São 5 sinais de mais para provar que a gente pode mais mesmo. E daí eles estilizaram uns sinaizinhos de mais com estrelas. E daí naquela madrugada eu vejo o professor Américo ouço ele falando o seguinte, que tem um mantra dourado. E que esse mantra dourado, quando a gente faz, você pode fazer 12 vezes por dia. Mas quanto mais você fizer, mais você entra nessa conexão. E esse mantra dourado, ele pode ser usado para tudo. Abrir caminho, prosperar, abrir sua mente. E ele é assim, tá no meu Instagram, no meu feed. Vamos fazer junto? Vamos. Om Ahum Vajraguru Padma Siddhi Hum. Om Ahum Vajraguru Padma Siddhi Hum. Om Ahum Vajraguru Padma Siddhi Hum. Sempre múltiplos de 3. Sempre de 3? Quase que eu perco aqui o terceiro mantra. Fiz as 12 vezes que o professor Américo falou naquele mesmo dia. O que eu fiz? Eu escrevi, porque no podcast que ele tinha ido, tinha a legenda. Fui procurar
né? Dei uma gugada, procurei, escrevi e comecei a falar, lendo, depois automaticamente eu decorei. E eu passei a usar esse mantra. E como eu fazia? Na estrada, ao acordar, ao dormir, antes de almoçar, nos momentos onde eu lembrava, eu falava, deixa eu fazer meu mantra. Em 25 dias veio a solução daquilo que estava me deixando muito angustiada. Depois desse dia, eu nunca mais parei de ouvir o professor falando, assim, acompanho as lives, acompanho todo o conteúdo, porque realmente teve milagre. O milagre sou eu, né? O milagre é a gente buscar ajuda, não parar de buscar, trazer para a tua vida prática. E claro, no meio disso tem oração, tem fé, tem teus rituais. Você vai à igreja, você vai ao culto, não sei onde você vai, não importa também. O que importa é que a gente busque Deus e que a gente esteja em conexão com esse divino. Mas esse mantra mudou minha vida. Então, hoje eu queria que você ensinasse um outro mantra. Eu acho justo que a gente traga, nesse momento deve ter alguém precisando resolver alguma questão pessoal e eu queria que você trouxesse um mantra aqui. Eu gostaria de dar 2, então. Maravilhoso. Eu vou fazer um que eu ainda não fiz dessa maneira publicamente. Até em honra ao seu programa, vai ser uma primeira vez que vai ser feito. É muito simples, é Dhanyavad Ananda Ram. Dhanyavad Ananda Ram. O Ram ou o Rum, essa versão do mantra dourado, eu optei por fazer em sânscrito. Se você for procurar na internet, você vai encontrar a maioria em tibetano. O tibetano tem uma pequena diferença de pronúncia e tudo mais. Mas como esse mantra foi dado por um Buda chamado Padmasambhava, eu adotei a linha do nome dele no mantra, né? Por isso que... E é o mantra para esse momento. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu conheço em tibetano. Pode fazer. Mas dessa maneira como você cantou e como a gente fez, ela tem uma conexão maior nesse momento, né? Então, esse é um mantra que nós vamos fazer. Ele traz, assim, alegria no coração e traz uma injeção de autoestima para você entender que você pode fazer algo. Você pode mudar as situações. Então, e não é um acreditar, não. Ele vai injetar no seu cérebro, no seu coração, esse estado. É só você aproveitar. É como uma onda, sabe? Você tem que surfar. Você está com a prancha, aproveita. São as ondas divinas de luz, né? Então, vamos fazer juntos? Vamos, deixa eu escrever antes. Pode escrever Dhanyavad Ananda Ram. Eu já ensino as pessoas a fazer o Ananda Ram, mas hoje nós vamos fazer o Dhanyavad. Dhanyavad Ananda Ram. Vamos fazer pelo menos 6 vezes. 6 vezes, tá. Dhanyavad Ananda Ram. 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 E faça pelo menos 6 vezes, o ideal é que você faça 12. Veja, quando eu falei para você ter um 6º dedo, porque todo o ciclo de energias da luz tem o 12. Por isso tem os 12 signos, que na verdade são 12 hierarquias, né? O signo é muito pouco do que é energia. Tem 12 horas. E todo o tempo é em cima de 12, tudo. As crianças nascem com 12 meses. Você vai dizer, como assim, né? Como assim? Porque 3 meses antes da criança nascer numa mãe, ela já está em volta dela. 3 meses antes. Que lindo isso. E já completa os 12 meses, sempre. Então não existe, por acaso, uma gravidez, na verdade. As energias configuram para que ela aconteça, né? Não existe nenhum tipo de acaso. Sempre nós estamos produzindo o roteiro do filme. Sabe, o roteiro da peça, nós que estamos escrevendo o roteiro. A vantagem é que o destino
não é escrito em pedra, o destino é escrito a lápis. Então, nós estamos escrevendo o nosso destino hoje para amanhã. Mas eu posso à noite falar, não, peraí, eu vou mudar. Eu vou sentir uma outra energia. Então eu vou lá, apago e reescrevo o meu destino. A gente pode fazer isso? Todo o tempo. Todo o tempo. Algumas pessoas falam assim, mas eu não consigo ter prosperidade de jeito nenhum. Bom, você já fez isso já fez aquilo já fez isso aqui já fez aquilo. Então, assim, agora você vai fazer uma carta, dizendo para o seu eu superior que você não quer mais o voto que você fez de pobreza. Porque, muito provavelmente, em outra vida, ele fez parte de uma ordem que fez um voto de pobreza. Então, jamais vai ter prosperidade agora, enquanto você não abrir mão disso. Então, você está reescrevendo o seu destino, percebe? Você está indo lá. Aí você escreve a carta, queima, tem que queimar ela toda e joga fora. A energia que você tinha, né, você tem que fazer isso. E como é essa carta? Essa carta você pode fazer, por exemplo, em nome de Jesus o Cristo, ou em nome de um Buda que você tem afinidade, ou em nome de um arcanjo, eu abro mão do meu voto de pobreza. E assina, eu sou, e assina mesmo, sabe? E você faz isso por uma semana ou 8 dias. O ideal é até fazer 8 dias. Todo dia você faz e queima a carta. Vai numa panela, põe a carta, põe fogo. Não pode ficar nenhum pedacinho do papel em branco. Tem que estar tudo queimado. Queimou, não tem mais nenhum valor. Porque o que tem valor é o que você escreveu, você pôs suas energias nas letras. Com o fogo, por que todo altar tem velas? Porque o fogo é que é o carteiro para Deus. Quando você faz esse sexto dedo, você está entrando no fogo sagrado, levantando para algo muito mais superior do que nós vivemos, né? Então o fogo tem esse grande poder, né? Ele é o elemento do nosso corpo etérico, é o fogo. Cada um dos nossos corpos tem um elemento, né? Então significa, é o carteiro mais rápido para Deus, é o fogo, né? É o fogo. Por isso que todos os altares têm velas, né? Esse é o significado. E aí você queima durante 8 dias. E começa a mudar. Deixa o universo não tomar conta mais com isso. Do seu novo momento. Se você ainda tiver, mas será que vai dar certo? Vai mais um pouco, porque é para tirar a sua preocupação, entendeu? E deixa que as coisas, se for esse o caso, vai resolver. E os anjos? Como a gente faz para invocar os anjos? Porque a gente tem que dar permissão para o anjo vir nos ajudar. Precisa. O importante, você pode sempre chamar o arcanjo Miguel. As pessoas estão preocupadas com o anjo do dia, não tem que ter essa preocupação. E todos os anjos são coordenados, né? Nós temos um anjo central nosso dentro de nós, né? Então, acima dos nossos 4 corpos, os 4 corpos são os que a gente veio nesta vida para trabalhar. E aí o que a gente faz? A gente desenvolve karma. Então, pensa coisas erradas, fez um karma no corpo mental. Usou a espiritualidade errada, faz um karma no corpo espiritual. O corpo emocional, que a gente faz mais karma. As emoções, né? E o corpo físico. Pelos atos que a gente toma, a gente também faz karma. Então o ser humano é incrível, ele capricha, faz lá o karma nos 4, né? Então, esses 4 corpos, eles precisam ser equilibrados, junto com os nossos chakras. Então, você tem 7 arcanjos, um tem ligação com cada um dos chakras, esses centros de energia que nós temos, né? E cada um deles é preponderante num dia da semana. Hoje é quinta-feira. Então hoje nós temos a emanação do arcanjo Uriel. Então se você está precisando resolver um problema na justiça, bom, hoje o dia mais forte é esse. Claro que você pode pedir qualquer dia para o arcanjo Uriel, mas você pode pedir para que ele atue na resolução. Você não deve falar da doença nem do problema, mas já na solução, na resolução de tal coisa, certo? Que você precisa, por exemplo, na justiça. Mas o arcanjo Uriel, a gente pensa que a paz é a bandeira branca, né? É a bandeira púrpura. É o púrpura que leva a paz. Hoje é uma emanação, aquela cortina quase é púrpura, né? Ali, sim, essa. É quase púrpura. A que está atrás de você. Quase está aqui atrás de mim, isso, é quase púrpura. É que lá na tela não vai sair assim, ela fica mais roxinha, mais escura. Mas é o púrpura, né? Que é um vinho especial, né? Quase que um vinho especial, né? Então, é um vinho mais avermelhado, assim, mais vivo, né? Exatamente. Então, cada anjo tem a sua
Eu brinco que eu falo que tem a sua MBA, né? A sua especialização. Porque eles têm especializações. Mas se você souber, melhor que você já fala direto com ele. Mas se você não souber, você pode chamar o Arcanjo Miguel, que ele toma conta de todos eles. Fica mais fácil até. Mas nós temos o nosso Santo Cristo pessoal, que é o quinto corpo aqui, acima da nossa cabeça. É o eu sou? Não. O Santo Cristo pessoal é o quinto corpo. Aí você tem o sexto corpo, que é o corpo causal, é tudo aquilo que nós temos de karma bom. Dentro dele está o eu sou. Entendi. Então o sétimo corpo lá em cima. Aí veja você, quando Jesus Cristo veio, ele veio fazer várias coisas, né? Muito mais do que está escrito. A Bíblia não tem nem 10% do que ele veio fazer aqui. Ele trouxe roteiros para a nossa evolução. É um negócio muito importante a gente perceber isso. E ele falou uma coisa fundamental, assim, ó, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Lembra disso? Você fala, nossa, como assim? Porque ele, entre aspas, instalou aqui acima de nós uma ligação que não existia. Porque se você pegar o Velho Testamento, é assim, olho por olho e dente por dente. Então, assim, você fazia um karma nível 10, você tinha que fazer uma ação boa nível 10, senão... Quando Jesus veio, ele falou, não, existe um mediador. Tá? Então, foi instalado o mediador, que é o nosso Santo Cristo pessoal. Por isso que Jesus falou, ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Então, para você acessar o seu eu sou, você tem que passar pelo Santo Cristo pessoal. O Santo Cristo pessoal, ele faz o quê? Ele vai mediar o quanto de luz você pode receber, porque é a mesma coisa. Lá em Itaipu, sai, sei lá, acho que é 4.400 volts. Chega na sua casa, aqui, quanto chega na sua casa? 120. 120. Então, por quê? Porque tem os transformadores que vão diminuindo. Se viesse a luz, se viesse a força toda, estourava a sua casa toda. Deus é a mesma coisa, né? Então, se a luz viesse toda para você, você morria carbonizado, ele não tem essa condição. Então, o nosso Santo Cristo pessoal, ele modula quanto de luz você pode receber e quanto karma você pode transmutar. Por isso que Jesus falou que ninguém é dado mais do que pode carregar. É isso, é o karma que você precisa transmutar. O karma não é castigo, é oportunidade. Então, a balança, né? Se você colocou matéria muito densa, ela baixou. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que colocar energia nessa para empurrar essa daqui. É assim que é. Então, os problemas, nós devíamos agradecer todo dia pelos problemas que nós temos. Cada problema que a gente tem, uma pilha de dinheiro que a gente recebe. Leva a gente para um lugar muito melhor. Quando você resolve aquele problema, você acabou. Já é outro. Entende? Quando você tem um problema muito grave, você tem que dizer, puxa, o melhor que podia ter me acontecido. Quando você fala isso, você corta a origem e você começa a trabalhar de tal maneira para que ele não precise voltar. Porque senão volta. É aquela história do sujeito que sai de casa porque a mãe faz isso, aqui ele detesta algumas coisas que a mãe faz, aí casa com uma mulher que faz tudo igualzinho à mãe. Não é assim? Quantos casos você já viu desse tipo, né? Vários. E depois aí separa da mulher, vai para outra mulher, acontece igualzinho. Tudo igual. Porque enquanto ele não resolver os problemas, ele vai continuar repetindo. Então, quando vem um problema, a oportunidade, você fala, opa, estou recebendo uma pilha de dinheiro para pagar essa questão. Então, os problemas não são castigo. A própria palavra karma, todo mundo fala, é o seu karma. Sabe o que significa karma em sânscrito? Ação. Nada mais. É ação. É uma ação. Para o bem ou para o mal. Não, sabe, não tem... O karma, as pessoas costumam falar que é só a parte negativa, é um absurdo. Na verdade, assim, todo karma é bom, porque ele está dando para você uma oportunidade de pagar uma dívida. Você fez a dívida. Então, assim, se você chutou alguém no traseiro, alguém vai ter que chutar você no traseiro, para compensar. Eu só não quero que eu seja a pessoa a chutar você, percebe? Que alguém vai ter que chutar você. Mas aí você tem jeito de não precisar ser chutado? Tem. Então, em 1930... Saint Germain deu um mantra de chama violeta. Foi uma espiritualmente se chama de uma dispensação. Foi um privilégio que foi dado, porque ele empenhou a energia dele. Saint Germain foi São José, o pai de Jesus, né? Então ele empenhou do seu corpo causal, porque quando Jesus falou assim para os discípulos, eu vos dou o meu corpo,
é o corpo de energia que ele estava empenhando naqueles Como a gente ouve apóstolos. até hoje na missa, é realmente assim que a gente tem que receber. E não né? o corpo físico, né? Nem o sangue é físico, é tudo a luz, né? Então, Saint Germain fez isso e empenhou para a humanidade. Então nós temos a possibilidade de, quanto mais você fizer a chama violeta, mais você vai tirando as cascas, porque nós somos igual uma cebola, Mara. Imagina uma cebola. Então nós temos karmas aqui de 1.200 anos atrás. Quando você vai fazendo a chama violeta, você vai tirando esses até chegar hoje. Entendeu? Aí você está liberto de tudo isso. Tem muito exercício aí, né? Olha, eu imagino que seja assim. Primeiro, a gente precisa detectar onde está a nossa maior dor, ou aquilo que sempre nos leva para o mesmo lugar, que é aquele que a gente não quer. Depois, é saber onde buscar, ou está aberto para buscar em muitos lugares, porque Sim. a gente pode buscar um telefonema para uma pessoa que a gente gosta, a gente já se sente melhor. Claro. Falar com uma pessoa que você confia, você se sente melhor. Fazer uma oração, você se sente melhor. Fazer uma meditação, você vai... São curas gradativas. O que a gente não pode fazer é não fazer. Sim. Acostumar com a dor, acostumar com a inconveniência, acostumar com a vida pouco abundante, a gente só não pode aceitar que seja assim, porque não precisa ser assim nada para ninguém. Tudo pode ser melhor. Eu adoro falar para todo mundo, cada dia melhor. Eu acredito tanto nisso. Verdade. Né? Às vezes vem uma noite, né, mais pesada assim, eu sempre vou dormir pensando amanhã será um dia melhor. E será mesmo meu, principalmente porque hoje eu ganhei 2 presentes. E eu vou mostrar porque eu quero que o professor Américo fale. Aqui eu tenho um olhinho de lavanda. Eu já aprendi que eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que botar 2 dedos abaixo do nariz. Respiro. Sopro 3 vezes. Esse óleo de lavanda, ele é curativo. Não é só para curar as dores reais, né? As dores de corpo, respiração, tal. Não, ele também cura a nossa alma. Precisa acreditar, mas precisa fazer. Traz alegria, equilíbrio, Ele estava me falando que até antes de fazer o podcast, eu posso passar na mão antes de cumprimentar as pessoas, e eu posso também fazer esse exercício de respirar e trazer para minha equipe toda ficar mais focada, mais inspirada. E também temos aqui o óleo de alecrim. Eu quero que você fale um pouquinho sobre eles e onde as pessoas compram, porque ele extrai, tá, do sítio dele. Né? Por inspiração, né, numa das meditações que eu estava ativamente, a meditação ativa, veio claramente que eu deveria plantar lavanda de um jeito muito especial. É uma lavanda que ela é, obviamente, totalmente natural, orgânica, mas ela ouve música. Ai, ela ouve então música. Então é a única musicada do mundo, com certeza, né? Essa lavanda, a gente precisa entender o seguinte, é da família Dentata. O que acontece? Não é uma lavanda para perfumar. Ainda hoje uma pessoa recebeu, até preciso ligar para ela. Ela falou assim, eu não gostei do cheiro da lavanda. Porque ela estava esperando, e eu falei nos vídeos, né? Se você quer perfume na lavanda e quer relaxar, você deve comprar a lavanda francesa ou inglesa, que é a da família Angustifolia. Eu vou falar o nome só para separar bem. Essa lavanda não, ela tem uma função, levantar você. Então ela não é para perfumar, ela não é para relaxar, ela é para levantar. Então, em estados de depressão, ela é um ajudante fantástico, fantástico, fantástico. E exatamente o que me veio na meditação foi, vai haver uma epidemia de depressão, já está acontecendo. E muito forte. E mais forte do que a gente imagina. E que é pior, Mara, sabe o que é? Que a gente fica no estado semidepressivo e não percebe. Uhum. E quando você tem na sua família uma pessoa que está com depressão, é um ralo de energia de todos da família. Não é só um problema de um, é um problema de todos. Ela vai puxar a energia de todo mundo, sabe? Então,
A lavanda é essencial, mais, claro, tudo que você tiver que fazer. Mas ela tira você de vários estados. Ela é para o seu coração e para os seus comportamentos emocionais. Dentro da sua playlist, qual música tá para lavanda? Assim, tem 200 músicas. Sim. Né? Elas escutam desde manhã até o final do dia. Mas fala uma música que tá lá na playlist. Elas ouvem 200 músicas, você tem uma ideia, tá? Mas com certeza a música que tem uma ligação direta são as valsas. E principalmente o Danúbio Azul. Danúbio Azul. Danúbio Azul, para tirar a mágoa do coração, é fantástica. Saint-Germain foi quem inspirou a família Strauss a compor as valsas. Porque naquela época ele não podia falar de karma, ninguém ia entender nada, né? Então a valsa, ela tem o ritmo ternário, que é igual ao ritmo do coração. Por isso que ela harmoniza o coração. Essa onda ternária, ela faz com que você estabilize, tenha uma paz, coloque a paz nas suas células, porque alegria e paz a gente devia colocar todo dia nas células do nosso corpo, porque elas vão dar para você longevidade, vão dar capacidade de resolver as questões que você precisa resolver. Satisfação em viver, né? Claro, vai dar vida à vida, né? Que é a maneira mais elementar. Quando você, os companheiros, por que depois eu fui fazer o alecrim? As pessoas começaram a pedir. Eu comecei agora a fazer o alecrim, porque o alecrim é muito difícil fazer, é mais difícil do que a lavanda até. E eu que destilo, eu faço questão, não passo para ninguém, eu faço a destilação lá, pego um destilador. Para mim é um grande prazer, é muito amoroso fazer isso. Tá? E o que acontece? A junção dos dois é assim, você tem saído, até no Instagram, tem saído vários estudos de Harvard, de um monte de universidades, mostrando que você, cheirando o alecrim, você aumenta muito a sua memória. Olha, que maravilhoso isso. Muito. Você sabe que um amigo... Tá todo mundo tão cansado. Então, a cabeça tá tão cheia de informação que dá uns brancos, né? E a espiritualidade falou assim, nós vamos viver duas coisas nesses tempos, né? Que as pessoas precisam tomar cuidado. É a depressão e a não sanidade mental. A falta de sanidade mental. E você veja como tá difícil as pessoas estarem com você dentro daquilo que, por exemplo, você está conversando. É uma dispersão muito grande, né? Nunca houve tanto déficit de atenção como agora. Uhum. A gente nunca ouviu falar tanto sobre isso como a gente tem ouvido falar. As pessoas não conseguem. Você sabe, no Brasil, só 10% das pessoas terminam de ler um livro. Só 10%. Por quê? O déficit de atenção louco, totalmente louco. E se você está com déficit de atenção, o que acontece? As suas células também ficam sem atenção. E aí começam a desenvolver patologias. Porque estamos conectados, está tudo ligado, né? Tudo ligado. Então, assim, como é que você está ligado aqui, desligado todas as células? Não dá, você tem que estar com tudo aceso, colocar luz em tudo que faz. Então, a gente tem que evitar falar palavras que não tenham luz. Hoje, se você ficar vendo os vídeos das notícias das tragédias, você vai para as tragédias. Uhum. Você diminui a sua luz. Você tem que mandar a luz para lá e você não precisa ver. O que adianta você ficar vendo um monte de... Agora saiu a notícia que aconteceu isso, agora aconteceu... Você está mandando o seu ser para lá, então você está ficando junto ali. Mesmo as palavras, né? Falar coisas ruins ou falar de forma ofensiva, né? Não deve mais falar. As palavras... Hoje você fala assim, é uma situação de não luz, é uma situação de pouca luz. Você não deve usar os adjetivos e os substantivos que a gente usava, porque eles estão tão carregados, que eles são campos. Você fala, você vai para dentro deles. E aí você diminui a sua luz e você começa a se afogar junto. Atenção, isso é muito sério, você acaba se afogando junto. A gente não pode deixar isso acontecer. De jeito nenhum. Então, hoje nós temos que estar no estado emocional assim, de refinamento. Tudo tem a ver com tudo. Sabe, nada é à toa. Ontem, nossa, tanta coisa. Ontem eu estava falando para uma pessoa assim, olha, não desperdice o tempo, porque não tem mais tempo para perder tempo. Não desperdice nada. Então hoje, se você quer viver num estado de luz,
com problemas, tal, mas não deixando de perder a felicidade, porque os problemas têm que ser vistos como valorizadores da felicidade, né? Você não pode perder tempo em nada. Ele falou, não, mas as coisas estão boas. Aí quando ele fez esse gesto, eu falei, meu Deus, quantas pessoas fazem esse gesto e desperdiçam? Porque você pergunta para alguém assim, tudo bem? Tudo bem. A mão já saiu dessa posição, tá certo? Ele falou, vou gravar um vídeo, porque esse gesto tem mais de 5.000 anos. E quando você faz com as duas mãos, uau, tem um monte de funções. Eu não vou contar porque o vídeo vai ser na sexta-feira. Então vocês assistem o vídeo e vão saber. Mas o importante é assim, se você vai fazer o gesto e você não aproveita a intenção do que ele ocasiona no seu corpo de bom, você desperdiçou. Você entende o que eu digo? A gente não está nem prestando mais atenção nem no que a gente está fazendo. Olha lá, estão filmando a gente. Nem no que a gente está fazendo, nem no que a gente está pensando, o que a gente está falando, porque a gente está fazendo muita coisa no automático, né? Você escuta uma música, você esquece de prestar atenção na letra da música. E às vezes a música está querendo te falar uma coisa muito legal. A música está querendo te falar uma coisa importante. Você está indo para um lugar, a música tem ali uma resposta, uma palavra. Você está ouvindo o que o teu pai está falando, a tua mãe, teu filho, teu marido. Você está ouvindo... A gente precisa, sabe aquela coisa que o nosso coração está onde os nossos pés pisam? A gente precisa estar por inteiro no lugar, né? Numa desses estados de meditação durante o dia, né? Porque a gente vai meditando todo dia. A maioria das pessoas já medita e não sabe, né? Não sabe que está entrando em estados de meditação, né? Mas num desses estados veio uma coisa muito simples assim, hoje é o meu melhor amanhã. Que não tem amanhã para esperar. Não. Só tem o hoje. A certeza é essa. O único futuro é o hoje. Se você não tiver o hoje, não existe futuro. Então, mais do que nunca, não há tempo para perder tempo. Isso os mestres têm nos dito sistematicamente. Então, você não pode desperdiçar nada. Então, comecei a rir, porque eu falei, realmente, né? Se você vai fazer esse gesto, fica mais 3 minutos. Acredita mais um pouco, não, né? 3 minutos. Mas não precisa acreditar, Mara. É só fazer e só segurar. saber a intenção disso. Qual é a intenção? É para tal coisa. Isso que eu estou fazendo. Então, entendi. Acabou. Né? Pronto. E você vai ocasionar beneficamente no seu corpo. Eu queria ter tanto tempo para ficar aqui nesse Pode Mais com você. Professor, que momento rico esse. E é engraçado, né? Também tenho que dizer que quando você quer muito uma coisa, quando você deseja muito uma coisa, a gente tem que acreditar mais. Porque eu desejei muito estar com o professor Américo. Eu não sabia que seria tão rápido e que seria assim, eu podendo entrevistá-lo. Então, hoje é um dia de conquista. Hoje o meu amanhã já está pago, inclusive. Quero agradecer. Muito, muito obrigada. Foi incrível. Eu que agradeço a oportunidade, Mara, de compartilhar com todos o pão do entendimento. Eu entendo que a compreensão das coisas é quando você serve um pão para todos, todos pegam um pedaço e sentem o mesmo sabor. Ou seja, tem o mesmo entendimento, né? Então, nós estamos tendo aqui a oportunidade de falar com as pessoas que seguem você, não é? Eu falo que ninguém me segue, que quem está no meu Instagram, no YouTube, está seguindo a si próprio. Que lindo isso. Porque, olha, são mais de 400 mil seguidores, é bastante gente que você tem lá no seu Aí Instagram. As pessoas me perguntam assim, você é guru? Eu falo, não. Você é mestre? Eu falo, não. O que você é, então? Eu falei, quando muito, um carteiro. Ultimamente, Mário, eu tenho dito que eu sou também um eletricista. Porque eu estou instalando interruptores para, sei lá, acender a sua luz. É isso. É isso. E hoje você veio acender a nossa. Espero que sim. Muito obrigada. Espero que seja útil para você que está vendo aqui, você que acompanha a Mara, né, é como eu respondi para você quando você falou se eu viria aqui, né? Eu irei em todos os lugares que as pessoas tenham essa boa vontade como você tem de dar luz para a consciência das pessoas. E você vai voltar, né? Porque a gente tem que falar de muitas coisas ainda. Com certeza, a gente já combinou essa volta. Eu quero deixar um beijo aqui pro VIP Body Hair, hoje Carol Doborovski que fez minha maquiagem.
A Adriana arrumou meu cabelo, que a gente capricha, né, pra vir aqui fazer esse Pode Mais. Também quero mandar um beijo pra Cíntia Zoe Joias. Olha esse colar de esmeralda com diamantes e ouro. Olha, o professor Américo falou de prosperidade, que a gente tem que estar num lugar próspero, buscar prosperidade. É isso, ó. Esse anel lindo também, brinco. Tô toda trabalhada na esmeralda. Eu quero deixar um beijo para você. Espero que esse pod tenha trazido, assim, muita esperança, muita luz, muito amor e muitas soluções. Façam os mantras. Não precisa acreditar. Só faz e depois você me conta pro professor Américo. É @Américo Barbosa, certo? Certo. E quem quiser óleo aí, óleo essencial, aromasfelizes.com. Não tem BR, viu? aromasfelizes.com. aromasfelizes.com. Tem toda a explicação. Pelo menos vai lá para você conhecer. É verdade. O que serve cada óleo. E a gente tem que buscar cada vez mais esse encontro aqui, ó, com a natureza. Eu e professor Américo Barbosa hoje arrasamos. Um beijo para vocês, até o próximo episódio.